Em Gênesis capítulo 41, a partir do verso 37, nós temos algo muito legal, muito interessante, que acontece quando José, o José do Egito, procure os nossos vídeos, tem vários vídeos aí que eu estou falando sobre a história de José. E José, então, ele interpreta dois sonhos que o faraó teve. Ele teve um sonho de 7 vacas gordas que pastavam, 7 vacas magras que comeram as gordas, 7 espigas de trigo boas, bonitas, e 7 espigas mirradas que comeram as espigas boas. E aí Faraó pergunta para todos os sábios do Egito, etc., não conseguem encontrar, chamam José, José interpreta o sonho dizendo, olha, Faraó, na verdade os dois sonhos são um só. Haverá 7 anos de abundância e haverá 7 anos de fome. Então, o que o senhor precisa fazer é encontrar alguém com sabedoria que consiga gerenciar esse momento da abundância. Gente, o momento da abundância não é fácil ser gerenciado. Você já viu quando entra dinheiro fácil na sua conta? Talvez não seja assim uma coisa que aconteça sempre. Mas quando você tem um dinheirinho a mais, o que acontece? A gente relaxa, a gente distrai, né? A gente não guarda, a gente vai no restaurante que a gente queria ir, a gente compra aquele negócio que a gente estava querendo comprar, a gente tá certo? A gente faz uma viagem, porque a época da abundância é uma época perigosa. Você vai dizer, como é perigosa? É perigoso porque a gente se distrai, né? E aí o que José diz para o faraó? Olha, o que o senhor tem que fazer é encontrar alguém que seja sábio, que seja colocado na liderança disso tudo, e toda produção dos 7 anos de fartura deverá ter uma reserva de 1/5. 1/5 da produção deve ser guardada. Para quê? Para os 7 anos de fome, de escassez. Então vamos ver o que está escrito aqui. Verso 37, Gênesis 41, 37. O plano, quando então José dá esse plano para o faraó, diz assim, o plano pareceu bem ao faraó, ou bom ao faraó, e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como esse homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. José disse, olha, arrume alguém que seja sábio, criterioso, e aí o faraó diz, não tem ninguém como você, porque você interpretou o sonho, você trouxe uma solução importante, o que a gente faz, e você é o cara, você tem que assumir isso daí. Você terá o comando do meu palácio, verso 40, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono, obviamente, serei maior do que você. E Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José, mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente os arautos iam gritando, abram caminho! Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Eu quero que você se lembre que José estava preso antes de ser levado nesse dia ao faraó para interpretar o sonho de faraó. Veja como Deus transforma situações. Às vezes você está numa situação, né? Todos nós passamos por isso, a gente está numa situação, uma situação difícil, uma situação de escassez, uma situação muitas vezes até de traição, né? Traição de amizade, traição do trabalho, traição familiar. E você está naquela situação de José, estou preso. Acontece que José tinha uma característica interessante. Ele era um homem temente a Deus e era um homem que levava Deus a sério. Consequentemente, Deus o abençoava.
E quando Deus abençoa uma pessoa, Deus abençoa aquela pessoa e todo mundo que está perto é abençoado também. Certo? É aquilo que Jesus disse. Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. O que a luz faz? Quando a luz brilha, brilha. Quem recebe? Todo mundo que tiver uma determinada, numa determinada distância percebe aquela luz. E o sal? O sal é sal. Onde o sal está, não tem jeito. Açúcar, você vê às vezes numa latinha, num condimento, qualquer coisa, sei lá, em algum produto industrializado tem lá açúcar. Água, não sei o que, açúcar, né? Por quê? Tanto faz, bota açúcar, tira um pouco da acidez e tal. Mas põe sal. O sal, ele é único, ele é singular. Então, quando Jesus disse, vocês são a luz do mundo e o sal da terra, o que ele quis dizer? É que a vida de vocês, meus discípulos, a vida vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Vocês serão bênçãos para essas pessoas. A luz vai brilhar nas trevas. O sal vai brilhar, o sal vai ter o seu efeito naquilo que não tem sabor. Né? E o sal serve para muito mais coisas. Mas, de toda maneira, o que eu quero trazer para a gente é, José estava preso e Deus o coloca agora no palácio. José não foi em busca de poder humano, José foi colocado ali porque era um homem de Deus. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus pode colocar você em lugares que você nunca imaginou. Simplesmente porque é a vontade dele, porque ele estabeleceu isso, porque ele quer que isso aconteça. José vai ser o homem que vai abençoar não só o Egito, mas toda a região. Porque nos 7 anos de abundância, está todo mundo ali, come aqui, usa lá, e vende aqui, compra lá, e casa, e faz não sei o quê, certo? No tempo da escassez, no tempo da fome, o que você vai fazer? Não tem comida para dar para sua família. Então, esse é um período muito difícil que haveria de acontecer, e José é colocado exatamente ali como aquele que faria a gestão de todo o Egito. Então vamos continuar e eu quero mostrar para você algumas coisas a mais. Verso 44, disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífara, sacerdote de On. Era o que eles tinham, né? As crenças, etc. Mas aquela mulher, a Zenate, passa a ser a esposa de José por ordem do faraó. E depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Para aqui e pensa comigo. Vamos lá. Qual é o grande problema que nós temos em lideranças? É que os líderes se fecham nos escritórios e eles não sabem o que acontece com as pessoas. Isso acontece na empresa, isso acontece numa empresa pequena, numa empresa média, numa empresa grande, numa multinacional, numa prefeitura, no estado, no país, tá? Aqueles que têm poder se fecham em algum lugar. O que José fez quando recebeu todo o poder que o faraó lhe deu? O faraó simplesmente chamou e disse, você é o segundo homem dentro do Egito. Você só não é maior do que eu no trono, quer dizer, você não vai assumir meu trono, mas o resto, você é a pessoa que vai administrar o Egito. O que é que José fez? Foi visitar a terra do Egito, foi inspecionar a terra do Egito. Certamente isso demorou um tempão, porque o Egito é grande e ele não tinha carro, né, automóvel, nem avião. Então ele foi atrás de enxergar a história das pessoas, os problemas das pessoas. É muito fácil, gente, a gente julgar as pessoas por alguma razão. Você vê uma pessoa fazendo alguma coisa e diz, porque... você vê a outra pessoa, porque... Por que você não vai lá e anda com as pessoas para sentir as dores que elas sentem, para saber onde elas moram, para saber qual é a luta que elas têm nisso ou naquilo? Isso é muito sério, é muito importante que se saiba disso. Então, todo líder, e agora deixa eu falar aqui para você que é um líder empresarial, ou você que é pai, você que é mãe,
Saiba o que está acontecendo no seu território. Vai ver, vai analisar, ande com as pessoas, faça perguntas, sente-se com elas, coma com elas, né? E saiba das dores das pessoas. Porque se isso não for feito, você não entende o mundo que vai ser gerido por você. Você não entende como é que eu vou administrar uma coisa que eu não conheço. Então, aqui está um outro princípio muito interessante. Verso 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó. Opa, um minutinho. Quantos anos ele tinha quando ele foi vendido pelos seus irmãos? 17. Quantos anos ele tem aqui? 30. Nós somos extremamente impacientes. A gente acha que as coisas têm que acontecer assim, de uma hora para outra. Você lê a história de José e fala, olha, aconteceu com José, poxa, por que não acontece comigo? Você esperaria 13 anos? Essa é a questão, gente. A gente precisa ter isso em mente, de que nós não dominamos as coisas de Deus, as épocas, as estações, né? Quando eu morei no Canadá, vou mostrar uma coisa interessante para você, o Canadá, diferentemente do Brasil, tem as estações muito bem definidas, extremamente bem definidas. Quando é inverno, verão é verão, primavera é primavera, outono é outono. E em cada uma daquelas estações tem alguma característica acontecendo na história do país. Ou é uma homenagem, ou é uma festa, ou é uma colheita especial na época certa, ou é a época em que as pessoas se recolhem mais, e assim por diante. Então, chegava no inverno, né, o inverno, 4:30 da tarde, já era noite. Ia ficar de manhã, 9 e pouco da manhã. Então, o período que você fica na escuridão é muito grande, né? Então, você se recolhe mais, é um período mais família, etc. Aí vem a primavera, né? Primavera, as flores, etc. E aí começa, então, toda uma história começa a acontecer, a prefeitura, o que faz ali. Aí vem o verão, aí o pessoal entra de férias, descansa mesmo, sai daquela loucura toda. Depois vem o outono, né? Você vê as folhas todas caindo, as árvores mudando de cor. O que eu quero dizer com isso é que as estações, quando elas são muito bem definidas, você vive uma história diferentemente da nossa aqui no Brasil, que verão, inverno, primavera, tudo é uma coisa quase, né? A gente não sente muito essas diferenças. Então, o que acaba acontecendo é que a gente vai vivendo, né? Simplesmente está no inverno, mas faz um sol lascado lá fora, está no verão, mas está um frio incrível, chuva e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Aprenda a respeitar as estações de Deus. Aprenda a respeitar as estações que acontecem nas vidas das pessoas, no crescimento dos seus filhos, no crescimento dos seus netos, no desenvolvimento do seu casamento. Aprenda a respeitar, tem tempo para tudo. Lembra que Salomão fala sobre isso no livro de Eclesiastes? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para juntar pedras, há tempo para espalhar pedras. Há tempo para tudo. E a gente precisa entender isso. Então, 30 anos tem José agora, né? Era o tempo. Com 30 anos, certamente ele seria mais respeitado do que com 17 ou com 20. Ele sabia disso? Não. Mas Deus sabe. Você sabe sobre isso na sua vida? Não. Mas Deus sabe. E o que Deus tem preparado para a gente é uma coisa fantástica. A gente não entende, mas a gente tem que ser paciente. Ok? Vamos continuar. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, verso 46, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. De novo, estamos aqui com aquilo que eu já falei. 47, verso 47. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo.
como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífara, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. E ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Manassés e Efraim são as duas meias tribos que nós chamamos, duas meia tribos. Tribo de Manassés, tribo de Efraim. Por que meia tribo? Porque o José, que é filho de Jacó, que é o pai de 12 filhos e que são as 12 tribos, ele não aparece como um líder de tribo, mas sim Manassés e Efraim. Então há uma divisão aqui na contagem das tribos e onde depois, né, esse povo, quando lá na frente, 400 e poucos anos depois de José, vai ter Moisés que vai levar esse povo para a Terra Prometida. A Terra Prometida vai ser dividida e Efraim e Manassés vão ter Efraim e Manassés como, obviamente, as tribos, as descendências, né, deles. Tudo bem até aqui, gente? Então, verso 53 diz assim: Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Dando uma paradinha aqui, eu quero lembrar com você o seguinte. Quando José disse: vamos poupar, vamos guardar, vamos reservar uma parte da produção para o tempo da fome, isso ensina para a gente a importância de se guardar. Guardar dinheiro, guardar coisas, guardar lembranças, guardar amizades, guardar. Enquanto você tem, guarde. Faça poupança. Eu sempre disse isso para os meus filhos. Faça poupança. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Guarda R$10. Guarde R$20, guarde R$30. Não importa. Guarde, guarde, guarde. Sempre faça uma poupança. Sempre tenha algo a mais. Por quê? Porque o tempo da escassez também vem sobre nós. Por várias razões, né? Por várias razões. E o que a gente faz no tempo da escassez? A gente vai no depósito onde tem o que foi guardado. Olha que princípio maravilhoso. Princípio financeiro, princípio de família, né? Guarde as relações humanas. Não brigue, pare de brigar com as pessoas, pare de brigar com seus filhos, pare de brigar com seus pais. Tem gente que separou, saiu, foi embora, não sabe mais onde está. Guarde as lembranças, guarde as boas conversas, guarde os bons momentos, né? Momento de fartura é tempo de poupar, é tempo de guardar, é tempo de reservar algo para que na época que você não tem, você tenha alguma coisa. Algo a mais que foi guardado, né? E é tão bom isso. Por exemplo, você ter uma boa lembrança das pessoas, né? Isso me faz lembrar uma coisa interessante que aconteceu quando meu sogro faleceu. Nós morávamos no Canadá, meu sogro faleceu no Brasil e minha esposa tinha ficado com ele por um bom tempo, porque ele estava com câncer, e ele estava definhando, e ela veio para o Brasil, ficou com ele um tempão, até o momento que ele, ainda lúcido, disse para minha esposa: olha, filha, volte para sua casa e tudo bem, né? Então, ela voltou para o Canadá, e quando ela voltou para o Canadá, pouco tempo depois, ele faleceu. Então, não deu para a gente estar no velório. E aí a minha esposa disse assim: sabe bem, tem algo que acontece aqui no Canadá que a gente já viu e eu acho que é muito importante, que é quando morre alguém, né, eles demoram um pouco mais para enterrar, etc. Eles promovem um culto onde eles se lembram de coisas boas daquela pessoa que morreu. É por isso que você vê pessoas falando, por exemplo, no enterro de alguém, né, lá fora e tal, e o pessoal ri, conta uma historinha engraçada. Você diz: como que eles estão rindo num dia de velório? Na verdade, eles estão se lembrando, eles estão indo lá no depósito das boas lembranças.
e retirando aquelas lembranças e dizendo, olha, como essa pessoa foi importante para mim. E fizemos isso em casa, chamamos alguns amigos, minha esposa pegou algumas coisas, uma foto dele, alguma coisa que lembrava o pai, e ali ela contou, falou um pouco do pai, o quanto o pai era importante para ela, etc. Gente, foi de um poder de cura, um poder de sanar o luto de uma forma maravilhosa. Essa é a grande questão. Guarde as boas coisas, guarde uma parte daquilo que você tem na época da fartura, porque quando chegar a época da escassez, é tudo que você tem, o que você guardou. Tá certo? Vamos continuar mais um pouquinho aqui, antes da gente terminar, eu quero lembrar com vocês o que então acontece no Egito. Bom, vamos continuar. Diz assim, assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. Como José tinha predito, houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Então o que aconteceu? Quem guardou, tem. Quem não guardou, não tem. Certo? Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, porque agora começa a faltar. Porque, óbvio, são 7 anos de escassez, começa a faltar um pouco daquilo que foi guardado. Né? Mas, perdão, não é que faltou o que ele tinha guardado, faltou para as pessoas, para a população, tá certo? Então, quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, porque o faraó tinha os depósitos que José tinha feito. E este respondeu a todos os egípcios, dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou então a vender o trigo aos egípcios. Pois a fome se agravava em todo o Egito, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Sabe o que acontece quando você guarda? Você tem para distribuir, para vender, para negociar, para fazer negócio, porque você tem. Mas quando você não tem, o que acontece? Você está na mesma de todo mundo. Então pense um pouquinho sobre isso, eu não quero entrar um pouco mais firme nessa questão, porque eu acho que a gente pode deixar isso para uma próxima mensagem, mas eu quero trazer à sua memória palavras do Senhor Jesus, né, que nos ensinaram o quanto Deus nos ama. Ele disse, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus preparou todas as coisas. Ele preparou o momento certo da vinda de Jesus, ele preparou a salvação através da cruz, ele preparou a justificação e o retorno das pessoas para Deus através da justificação, da ressurreição de Jesus. Né? Ele preparou todas as coisas. E ele preparou a volta dele. A volta de Jesus Cristo. Jesus vai voltar porque ele prometeu que vai voltar. Então, porque ele prometeu, a gente pode confiar. E porque a gente pode confiar, é um depósito que nós temos, gente. Né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Ó, guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Perdão, não foi Paulo que disse isso, está lá no Apocalipse. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Né? Guarde, guarde. Guarda a mensagem de Deus, guarde a palavra de Deus. A palavra de Deus coloca no seu coração. Né? É o tesouro que você tem, é o tesouro que eu tenho. Eu não tenho nada mais a não ser a minha fé, a esperança e o amor de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus eterno, Pai querido, dá-nos estas... Dá que a gente consiga, Senhor, ajuda-nos a colocar em prática esses princípios espirituais. Para que não só nós, família, sejamos abençoados, mas todas as pessoas ao nosso redor, e muita gente mais, também seja abençoado. Usa cada um para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.